contrabaixo, que também pode ser chamado de contrabaixo elétrico ou contrabaixo. Esse instrumento ele foi inventado no começo da década de 1950. O Léo Fender ele criou, lançou no final do ano de 1951. Antes disso, ele era usado somente naquele formato acústico, que parece um violino gigante. Isso era um pouco trabalhoso para as pessoas locomoverem esse instrumento. E também tem a questão que numa banda de rock, por exemplo, que os instrumentos são guitarra, bateria, o som dele ficava um pouco apagado. Então, o Léo Fender, de maneira genial, criou o primeiro modelo que é chamado de Precision Bass, ou Precision Bass, que, por coincidência, é justamente esse aqui que eu estou usando. Esse designer aqui é um Precision Bass. Esse instrumento ele é versátil quanto ao estilo de música. É um instrumento que pode se usar no pop, no rock, no sertanejo, na MPB, no jazz, no soul. Então é um instrumento bastante eclético nesse sentido. É interessante falar também sobre o papel dele na música. O contrabaixo, apesar de na maioria das vezes tocar uma nota de cada vez, causa-se a impressão que ele é um instrumento melódico, porque ele toca uma nota sucessiva à outra. Porém, ele tem função harmônica e rítmica, porque ele dá suporte para os acordes, seja do piano, ou da guitarra, ou do violão, e ao mesmo tempo ele tem uma função rítmica. Ele combina muito com a bateria, numa banda de música popular. Ok? Alguns detalhes importantes. Se usa, na maioria das vezes, a técnica pizzicato, que a gente usa os dedos, mas também pode-se usar uma palheta, tipo essas de guitarra mesmo, também é comum. Vai depender muito do tipo de som que você quer. Olha lá, com palheta, agora sem palheta. Sem palheta fica um pouco mais aveludado. Interessante dizer que, na grande maioria das vezes, ele tem 4 cordas. Às vezes, existe um modelo de 5 cordas e, raramente, um modelo de 6 cordas, que é esse daqui, que está aqui do lado. A afinação do contrabaixo mais comum, que é o 4 cordas, fica do agudo para o grave. Primeira corda solta, corda Sol, depois vem a corda Ré, corda Lá e corda Mi. Então, costuma-se dizer que é um instrumento de acompanhamento. Ele toca, na maioria das vezes, uma nota depois da outra, porém com caráter harmônico rítmico. Correto? Também é interessante falar que esse instrumento, ao passar dos anos, de todas essas décadas, ele se mantém bem fiel àquele modelo que o Léo Fender criou em 1951. Correto? Como vocês percebem, ele tem um som bem grave, né? Justamente pela estrutura física dele, cordas grossas, deixa o som bem grave, um som que preenche bastante. E, de maneira errada, pessoas costumam dizer que ele não é importante na música ou que ele é fácil de se tocar. Como qualquer instrumento, para você tocar bem, você precisa de muito estudo, muita dedicação, ok? Então, esse é o contrabaixo elétrico.